500 anos atrás, no dia 25 de junho de 1530, era apresentada diante do imperador Carlos V, no Sacro Império Romano Germânico, na cidade de Augsburgo, a Confissão de Augsburgo. Talvez podemos pensar sobre a importância deste documento. Por que se torna tão importante na história do luteranismo? Digo mais, na história do cristianismo. Há muito a se dizer sobre isso, mas em poucas palavras podemos dizer que este documento expressa a fé de pessoas que tinham a sua fé baseada na Palavra de Deus. A Palavra de Deus que havia sido obscurecida por várias razões, mas que precisava ser anunciada a pessoas que precisavam e careciam do perdão e da graça de Deus. A história é bastante longa, há muitos pormenores, mas em poucas palavras podemos dizer que a Palavra de Deus, por mais que ainda fosse conhecida e lida em muitos meios e muitos círculos, as pessoas buscavam em muitas perguntas coisas que talvez tiravam o foco do que era o principal na Palavra de Deus. Talvez buscar responder sobre curiosidades, sobre quantos anjos podem, por exemplo, dançar na ponta de uma agulha, ou perguntas sobre curiosidades diversas acerca do mundo e daquilo que nos cerca. Mas a pergunta fundamental sobre como é possível o ser humano ser salvo, como essa pergunta estava sendo muitas vezes esquecida ou deixada de lado. Não é porque pessoas talvez eram maldosas ou queriam de fato se esquecer disso, mas uma coisa é verdade, a Palavra de Deus havia sido obscurecida. E por essa razão era necessário que pessoas pudessem falar e dizer dessa Palavra de Deus, mas não somente coisas aleatórias ou curiosidades sobre a Palavra de Deus. Precisavam falar sobre qual era o seu centro. Afinal de contas, como nós podemos crer em Deus? Afinal de contas, como nós podemos ser salvos? Afinal de contas, como podemos dizer que a igreja é entre nós? Como podemos saber que de fato Deus continua agindo em nosso meio? E como podemos de fato confessar e viver essa fé de modo simples, mas também de modo real, em nosso lugar, onde quer que estejamos? Bom, a Confissão de Augsburgo é uma resposta a essa necessidade que a igreja tinha naquele momento. De fato, seria impossível que nós não tivéssemos, ou que a igreja não tivesse necessidade de ouvir uma confissão de fé que fosse clara, que pudesse dizer que a Palavra de Deus, de fato, é quem conduz e guia a sua igreja. Por isso, o primeiro tema, o primeiro tópico da Confissão de Augsburgo é sobre Deus. Logo depois nos fala sobre o pecado humano. Logo depois de Cristo, isso é, Cristologia. E aí chegamos no quarto artigo, que é da justificação. Depois outros temas tão importantes que vão sendo trabalhados, como do ministério, nova obediência, etc. E que nos vão lembrando, portanto, sobre como é possível de fato viver essa fé que Deus coloca em nosso coração. Uma das maneiras que a palavra de Deus havia sido obscurecida era fazer o ser humano pensar que ele poderia conseguir por si próprio a sua justificação. E por isso, a Confissão de Augsburgo sabiamente coloca a cristologia justamente bem ao lado da justificação pela fé, fazendo lembrar ou fazendo a todos saber que somos justificados pela fé por Cristo Jesus, o qual de fato se ofereceu como sacrifício em nosso favor, em nosso lugar. Portanto, é uma graça de Deus, é uma misericórdia de Deus, podemos falar sobre isso. Não só luteranos, mas na verdade toda a igreja cristã precisa confessar isso, porque isso é a palavra de Deus confessada ali neste documento. Nós estamos perto de celebrar 500 anos deste documento, mas não queremos simplesmente lembrar uma data, mas queremos lembrar a fé, a confissão que foi confessada a partir deste documento por tantos anos. Por isso, é tão importante falarmos da Confissão de Augsburgo ainda hoje. Por isso, que Deus nos guarde e nos abençoe nessa mesma fé, agora e sempre. Amém.